Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. Hoje estamos aqui a gravar uma semana após o clássico, um clássico que para muitos pode ter decidido o campeonato. Diria que os jogadores do Sporting festejaram conforme essa ideia no fim do jogo, e muito bem, na minha opinião, e muito bem. O Sporting poderá aumentar ainda mais a sua vantagem pontual se ganhar frente ao Famalicão no jogo que ainda tem em atraso, e então se essa vitória se confirmar, que é o mais provável, acho que já não há como negar que o Sporting vai ser campeão nesta temporada 2023-2024. Para falar sobre o clássico, primeiro que tudo vou aqui ao meu lado direito, ao vencedor. O Sporting, que após o empate para a Taça de Portugal na segunda mão, joga com o Benfica em casa, vence desta vez, depois de ter empatado contra o Benfica. Jenny Katamo a fazer de super-herói do jogo, a marcar no primeiro e quase no último minuto do jogo. Como é que viste este jogo e achas que o Sporting já é campeão? Em primeiro lugar, olá a todos. Em segundo, tal como fiz no episódio onde o Benfica levou 5 no Dragão, destacar aqui a atitude nobre de João Gil em dar a cara, que é sempre importante. É dar a cara aqui, B. Dar a cara a KB, visto que chegou atrasado 50 minutos. Pois é verdade. Eu acho que ele estava a tentar não ter de dar a cara. Estava a dar tudo Estava a para tentar Só não dizer ter de dar a aqui, cara. deixar aqui um conselho aos lisboetas e aos que vivam na área metropolitana: não saiam de casa entre as 5 e as 9 e as 7 da noite. João Gil vive em Por Lisboa há 2 meses e portanto não sabe isso, e portanto está a tentar justificar. Eu acho que ele pagou ao condutor do autocarro para chegar atrasado. Sim. Eu acho que ele pagou moedas. Continuando. Mas, continuando. Falando da primeira pergunta, como é que eu vi o jogo? Exaltado. Muito exaltado. Marcar golo ainda a meio do mundo sabe que um gajo nem está sentado. Aliás, mal acaba, o mundo sabe que é golo. Um gajo ainda nem se tinha sentado. Estádio todo em pé. Bom. Deve ter sido o jogo onde eu cumprimentei mais gente em Alvalade na vida. Foi a civil da frente, trás, lados, vai tudo. E depois o resto do jogo foi ali uns momentos de nervosismo. O Benfica também teve ali bons momentos, obviamente que um gajo está com o coração nas mãos. E depois a explosão de alegria quando o Jenny marca, ainda por cima o gol que é, para a baliza quando eu estou mais perto, e nesse sentido muito bom. Se o Sporting já é campeão? Obviamente que não, porque já vimos... Menos humildade, por favor. Não é menos humildade, já vimos Isso o em Sporting... 2021 já chegou. Já vimos o Sporting a desperdiçar coisas bem piores do que esta. Não sei se viste. Portanto, eu acho que isto, neste resultado, há duas coisas muito importantes. Uma mais óbvia, que ganhas ao rival direto com quem estás a discutir o título, obviamente dá muita moral e quer dizer, pode pôr, de certa forma, a moral em baixo do adversário. Mas para mim o mais importante de tudo é que com este resultado, o Sporting, independentemente do jogo com o Famalicão, acho que é isso, o Sporting dá-se ao luxo de poder não ganhar no Dragão. E ainda assim mantém-se em primeiro. E acho que isso... No Dragão e noutro sítio qualquer, se for preciso. Não, certo, ou seja, o do Dragão é o jogo mais difícil do Sporting, que tem até o final do campeonato. Quer dizer, QB por causa do Vitória, mas já vamos lá chegar também por causa disso. Dá esse luxo ao Sporting, o que é bom, dá essa margem. Se o Sporting tivesse ido com um empate, acho que já não tinha essa margem, não contando com o jogo do Famalicão. Portanto, estamos a contar com os pontos que já temos, no fundo. Isto é excelente, acho que dá uma bagagem muito boa e é continuar a fazer aquilo que temos vindo a fazer, porque Famalicão fora, agora Gil Vicente fora, Porto fora, Vitória em casa, apesar de tudo ainda há jogos onde já vi equipas do Sporting perderem pontos. Barcelos, Vitória, o Sporting não ganhou na primeira volta. Barcelos, o Sporting perdeu o ano passado, ou empatou. Famalicão, nem vou falar do nosso registro em Famalicão. E Dragão, a última vitória que me lembro do Sporting do Dragão foi com o Bruno César e com o Slimani. Portanto, isso diz há quanto tempo é que foi? 15-16? 15-16? Sim, acho que foi isso. Em que o Porto estava em terceiro também. E foi no fim do campeonato também. Exatamente. Não, por acaso não tenho essa ideia. Não, tivemos um para a taça. Foi um 3-1, acho eu, se não me engano.
que o Herrera marcou o único gol. Se calhar esse foi para o final do campeonato, mas sei que houve um pataço onde o Sporting elimina o Porto no Dragão. Ah não, calma, No este início. que eu estou a falar não é 15-16. O gol do Herrera foi 18-19? Ah, sim, já sei que o Luís Filipe marca no Porto, no Dragão, ou não? Não, marcou o Herrera. Só? Foi 1-0? Sim. Não, o Sporting ganhou. Estou a dizer, Ah, o último ok, jogo então- do Sporting, eu acho que o Sporting ok. ganhou. Não ganhámos. Eu lembro de nós saímos desse jogo com um empate porque depois jogámos a final da taça um contra o outro também. Foi numa Sim, jornada. O foi Benfica é sim. campeão nessa jornada a jogar contra o Santa Clara ao mesmo tempo e o Sporting joga com o Porto no Dragão. E acho que o Luís Filipe é que marca o gol e saímos empatados. Mas pronto, estamos a dispersar. Só para dizer que, obviamente, que o Sporting não é Luís campeão Filipe. ainda. Luís Filipe, Quem é que é o Luís Filipe? um avançado, esteve no Sporting, marcou durante 11 jornadas consecutivas e desapareceu depois. Em 19-20. Em 18-19, aliás. O Bas Doce foi banco do gajo durante uns tempos. Era o Picanhas do Sporting, lembras? Sim. Melhor ou pior melhor. que Sporar? Ui. Eu acho que é pior. do Só que para ver o separar. nível de quão Não, mau eu acho é que é eu não pior- saber quem é o Luís Filipe. Não, eu acho que é não, pior. claro que sei quem é que é o Luís Filipe, então. Claro que sei. Alto, moreno, brasileiro. Yeah. Claro. Imagina, pior do que... Filipe com um Y. Sim, pior Ok. do que separar, mas melhor do que Artur Cabral. E fica com esta. Ok. Há até mais golos do que Artur Cabral. Não, tem 11 jogos mais golos do que Artur Cabral nesta época toda. Não sei quantos jogos é que ele tem. Também não vão ser mais do que 11. Acho eu. Mas pronto, sobre o derby e sobre as tuas perguntas, foi isso que eu tenho a dizer. Só mais uma coisa. Dá-lhe. Já não vais tu e o Sporting não é exatamente da mesma forma que encaram este momento com o de 2021 do jogo a jogo até faltarem apenas 3 pontos para ser campeão. Já não... Diz-me que já não estás bem assim. Não, também já um não estou pouco bem de assim. realidade Não, agora. mas sabes porquê? Porque estava a pensar nisto esta semana. Eu sinto que se tu pegasses na equipa do Sporting de 2021 e a pusesses neste campeonato, imaginando que agora o campeonato tinha 19 equipas, esse Sporting era uma extra, eu acho que esse Sporting acabava em sexto. Porque, epá, é que tu olhas para o futebol português da altura também por causa de pandemia, epá, vês o Benfica, nojento, vês o Porto a meio gás, vês o Sporting com uma estrelinha inacreditável, com um bom trabalho, mas que epá, que individualmente, imagina, nem é tanto pelo individualmente, o é embalo mais do pelo novo coletivo. treinador também. Sim, também com esse embalo. Imagina, eu acho que os únicos dois que eram titulares 100% de caras dessa equipa, obviamente também porque se mantém algumas peças, é o Nuno Mendes e o Porro, que são os alas. De resto, tipo, não há nenhum de caras, tipo Palhinha, conseguirias dizer que é de caras? Quem Mas- cá está? Está bem, mas esse mantém-se. Ah. Qual dos Coates é que seria titular? Essa é a cena. Pá. Qual dos Pods é que seria titular? Também isso, isso Sim, envolve muita Mas acho que coisa. se mantinha. Mas deixar a palhinha no banco era... Mas a questão é, não digo que o Palhinha não seria titular, estou a dizer de caras. jogar com De caras é o Porro e o Nuno Mendes, só. Era palhinha e eu, mano. Pronto, estava a Ficava pensar nisso. Por isso mesmo, é que imagina, também por um período em que o futebol português, nesse campeonato e no seguinte do Vitinho e do Fábio Vieira, acho que é o seguinte, pá, estava muito a meio gás também em termos de intensidade, em termos de qualidade. Eu sinto que, também por ser aquela recuperação ainda, Covid e tudo bem parado, eu sinto que aí também haveria uma desconfiança muito maior, ainda por cima pelos adeptos de um clube que já não era campeão há 18 ou 19 anos. Essa desconfiança crescia. Agora, vês o Sporting, que já foi, que tem boa base num grupo que já foi campeão, a que não foi são jogadores incríveis, como Yulman, Morita, Ioqueras, o que seja. Portanto, obviamente não estamos tão desconfiados. Mas, apesar de tudo, não esquecer de um ponto infalível da história, que é, isto é o Sporting. A qualquer momento podemos voltar a ser o Sporting. Portanto, vamos com calma, aproveitar aquilo que temos, valorizar aquilo que temos, jogo a jogo, e vamos aí, Gil Vicente, na sexta-feira. Gil. Primeiro, quanto é que ficou o Benfica Porto? Primeira mão do campeonato. O Benfica ganhou 1-0. Sim, acho que sim. Um 0. E a primeira mão do Benfica Sporting? Da taça? Não, Ou não, do campeonato. também? É 2-1, acho eu. para o Chega Benfica. da porca agora, não faz? Hã? Diz lá. Não, diz, acaba. Não, porque acho que foram 6 jogos, o Benfica acaba por ganhar 2 em clássicos. Mas ultimamente, assim, num mês, Benfica perde 5-0. Uhum. Aliás, abrindo para 2 meses, já apanha a primeira mão contra o Sporting. Portanto, Benfica perde 1-0, 5-0, empata 2 igual e perde agora este último jogo 2-1. Notas uma diferença assim tão grande no início da época para este? E também, pronto, para fazer ligação ao que foi o jogo do Benfica no domingo. Não, sinceramente não há grande diferença.
Acho que a diferença se pode explicar porque nos 2 primeiros jogos penso que o Benfica acaba por ter alguma sorte do jogo. Contra o Porto estava a jogar acho que foi esse jogo que jogámos contra a 10, o que facilita sempre a situação. Com a expulsão do Fábio Cardoso. Com a expulsão do Fábio Cardoso, sim. E contra o Sporting acabámos por dar a volta nos últimos minutos, também sem fazer uma grande exibição. Apesar de eu me lembrar que a primeira parte desse jogo até foi boa do Benfica, a segunda nem tanto, conseguimos dar a volta, 2-1. Portanto, foram jogos que obviamente tiveram um fator extra, não é? Agora, acho que estes últimos jogos que tu denominaste são diferentes. Acho que o jogo com o Sporting, a primeira volta da taça, a primeira mão da taça, o Benfica é claramente inferior e 2-1 é um resultado lisonjeiro. Contra 2-1 foi 2-1. Com o Sporting é a primeira volta. Contra o Porto, o Benfica é muito mau também e merece claramente o resultado. Os 2 jogos, provavelmente os piores que eu já vi esta época, se calhar a par com aquele 3-0, ou lá o que foi com a Real Sociedade e o outro com o Inter. Estes 2 últimos jogos com o Sporting foram bem diferentes, especialmente o de terça-feira, da segunda mão da taça. Já tivemos tempo para falar dele também com calma, há pouco tempo, a memória estará fresca. Mas penso que foi um jogo em que o Benfica claramente dominou e o resultado não deveria ter sido um empate, deveria ter sido uma vitória. Foi o que foi, já falámos desse jogo. Este jogo mais recente, penso que o Benfica deu uma réplica QB, obviamente que não foi um jogo tão bem conseguido como o de terça-feira, mas acho que foi um jogo em que a derrota é penalizadora para o Benfica e não deveria ter acontecido. O resultado justo se calhar seria um empate, também não digo que o Benfica merecesse ganhar, mas acho que seria um empate, sendo também uma exibição QB. Obviamente que os jogos são diferentes, por isso apesar de tudo eu vejo uma melhoria nestes últimos 2 jogos em que empatamos e perdemos em relação a todos os outros jogos que tu falaste este ano, dos clássicos e derbys. Não sei se queres que também fale agora um bocadinho do jogo em si. Ok. Obviamente que quando entras a perder no primeiro minuto de jogo, tu não podes dizer se uma equipa entra bem ou mal, porque não consegues perceber. Obviamente que entra pessimamente, mas em termos de o que é que seria o jogo se aquele gol não entrasse, é difícil perceber como é que seria o início, em termos de qual era a postura do Sporting, qual era a postura do Benfica. O Sporting marca o 1-0 e resguarda-se um pouco, dá um bocado a bola ao Benfica, e penso que a primeira parte é toda muito com o Benfica com mais posse de bola, sem conseguir criar grandes oportunidades, mas conseguir também dominar o Sporting sem que o Sporting conseguisse também criar oportunidades. A segunda parte, devo dizer que a primeira parte eu vi pouco porque estava a jantar e assim que vi o primeiro golo deixei-me ter um jantar sossegado e desliguei aquilo, mas voltei na segunda parte como resistente que sou, não é? E vi uma... Diz que é resistente, desliga a televisão após o primeiro minuto. Pronto, queria... Vinha aí um medo de um outro 5-0, Gil. Pois, por acaso tive um bocado... Eu sabia que não deveria acontecer porque é o Sporting, mas fiquei com um bocado de receio. É por isso que eu não digo que sou campeão ainda. Não sou só eu. Pronto, mas eu pensei, bem, vou jantar agora, não me apetece estar a sofrer com isto. Desliguei a televisão e pensei, ao intervalo volto a ver e se tiver ainda 1-0 continuo a ver porque ainda pode ser que haja qualquer coisa. Acabamos por ir empatados para o intervalo, não sei se é justo ou não, mas é perfeitamente aceitável tendo em conta o que foi a primeira parte, ou o que eu ouvi ser a primeira parte. Na segunda parte penso que o Sporting esteve um pouco intranquilo, especialmente ali entre os 60 e os 80 minutos. Penso que vimos um Sporting mais intranquilo, com o estádio a demonstrar isso mesmo, e o Benfica não super acutilante, mas a criar 2-3 oportunidades que poderia perfeitamente ter dado o 2-1. Lembro-me daquele grande lance do Neres que o Coates tira na linha, isso aí para mim é a oportunidade da segunda parte. Depois um cruzamento que mais uma vez o Coates tira mesmo antes de chegar ao Tengsted, acho eu, que era só empurrar para a baliza, que já estava sequer sem o Franco Israel, já estava batido. E depois um remate do Di Maria, que mais uma vez o Israel faz uma grande defesa. Portanto, nesses 3 lances acho que o Benfica poderia ter perfeitamente chegado ao 2-1 e aí intranquilizava a equipa do Sporting.
e se calhar o jogo seria totalmente diferente. Acho que o Sporting já teria de ir para cima para tentar reduzir, não é? Porque assim o Benfica ficaria muito bem classificado para ganhar o campeonato. Ficaria para mim como favorito, apesar do Sporting ainda depender de si. Mas penso que depois entraria aquela questão do nervosismo, não é? Do Sporting, ainda ir ao Dragão, ainda jogar com o Guimarães, isso pesa um pouco. E o Benfica galvanizado, obviamente. Não aconteceu. Os últimos 10 minutos o Sporting volta a pressionar um pouco. O Benfica, uma equipa mais cansada, com os jogadores a terem rendimento mais a decrescer, o seu rendimento, começa a encantinhar-se para a sua área, e o Sporting, numa sucessão de cantos, marca o 2-1, que é injusto a meu ver, mas que é pronto, acaba com o jogo de vez e sela o campeão. Eu, em relação a este jogo, acho que acabo por concordar muito com a análise que o Ruben Amorim fez na conferência de imprensa, de que foi um jogo bastante equilibrado, que tanto podia ter dado para um lado como para o outro, mas que não acaba por ser injusto o Sporting ter ganho. Eu, de certa forma, vendo de fora e vi, por acaso, tanto a primeira mão como a segunda com amigos, e portanto eu numa posição bastante tranquila em ambos os jogos, apesar do Porto estar com menos pontos que ambos, mas de uma forma muito tranquila, porque pronto, é deixar as duas equipas envolvidas matarem-se uma à outra. Sinceramente saí do primeiro jogo ao ver a malta do Sporting completamente desolada, de forma justificada, devido àquele resultado da Luz, porque realmente foi uma vitória que o Benfica não mereceu nem de perto, e eu disse na altura. E acho que esta vitória agora acaba por repor um pouco o que poderia ter acontecido na primeira volta, mas mesmo permanecendo o empate, já, por exemplo, daria agora também uma maior folga ao Sporting, e provavelmente já estaríamos aqui a falar do jogo matematicamente do campeonato, decisivo para o campeonato. E portanto acho que foi um jogo que acabou por repor alguma justiça. Sinceramente acho que, e eu estava-lhes a dizer isso agora, tive vários momentos em que adormeci durante o jogo. A primeira parte que o Gil estava a dizer que não ouviu com mais atenção, eu sinceramente até diria que foi a que o Benfica teve um pouco mais por cima, apesar de não muito, porque lá está, sofre um golo ao primeiro minuto, é a partir do início do jogo a equipa que tem de ir atrás do resultado, apesar de já ter de o ser, por precisamente estar em desvantagem pontual. No entanto, esse golo vem reforçar essa posição que o Benfica tinha de ter logo a partir desde o início. E a segunda já foi um bocadinho diferente. Sinceramente achei que com aquele golo ao cair da primeira parte o Benfica fosse um pouco mais para cima na segunda, e acho que isso não aconteceu. E para mim, a partir do momento em que ali até aos 55, 60 minutos a equipa que marca um golo mesmo no fim da primeira parte, que deveria vir com um embalo para a segunda em busca do segundo golo, não o faz, dá todos os poderes à equipa adversária para ficar muito mais tranquila no resultado e até quem sabe ir à procura do segundo para matar o jogo, coisa que aconteceu muito perto do fim. Mas acho que foi um jogo equilibrado, foi um bom jogo. Tão bom que adormeceste. Tão bom que eu adormeci. Apesar das oportunidades não terem sido muitas, viu-se um bom futebol, diria eu. Boas individualidades, principalmente. Eu diria que de ambos os lados quem se destacou foi os que estão a ser top 2, vou arriscar dizer, de cada equipa desta época. Do lado do Sporting, para mim, o Hulman, e do lado do Benfica, o João Neves. Arriscada é essa. O que é o Hulman ser top 2? Não, disse top 2. Apesar que é top 2 das duas equipas, ou seja... Não, ou seja, okay, já o percebi. Hulman é top então 2 do isso não Sporting na época toda,
Ok. E neste Não é jogo nada foi o polémico. melhor. Isso não é nada Pronto, polémico. porque Gyökeres está destacadíssimo. Ahm, e no Benfica, João Neves. Acho que foram assim os dois jogadores que se destacaram em cada equipa. O João Neves já é habitual. Qual é que é o segundo melhor do Benfica já agora? Curiosidade. Ausners. Quer dizer, Com jeitinho o Di Maria nem top 5. e eu, Eu disse com jeitinho. Não disse que era claro. eu sinceramente, Global da época. Também não. Tem muitos gols e assistências. Os números têm de contar, né? No final. É por isso que o Pizzi era melhor que o Bruno Fernandes. exatamente. Eu sinceramente até digo mais. Eu acho que a luta entre o Ausners e o João Neves está muito acesa, na minha opinião. Porque Apesar do Washington fazer um jogo terrível agora. sim. no sábado. Pronto, daí também dizer que foi o João Neves. Mas bem, para acender aqui um bocadinho também a discussão. Di Maria, Blanco, expulsão. Meu, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso, e vocês já sabem que eu não gosto de falar muito de arbitragem, mas Está bem, deixa de coisas. pá, eu ouvi uma intervenção, acho que era na SIC Notícias, num painel deles de desporto com o qual concordei absoluto, que é o seguinte: é inaceitável a imagem que vendemos da nossa liga lá para fora, e isto é uma coisa que a própria liga não consegue controlar, é uma coisa que os jogadores e clubes não conseguem controlar, que isto tem pura e simplesmente a ver com arbitragem. Que é, como é que a imagem que nós estaríamos prestes a mandar lá para fora, caso não houvesse uma defesa genial do Franco Israel, seria que o jogo do título, ou um jogo muito importante para um possível título, ou do Benfica, ou possivelmente do Sporting, teria sido decidido com um golo e com uma assistência, com um gajo que devia estar claramente na rua à meia hora de jogo. E era esta a imagem que íamos mandar lá para fora. E a questão é, eu aqui posso discutir se o Yilmaz devia ter sido expulso ou não, se noutros jogos há casos e coisas muito específicas em que um clube é prejudicado e outro beneficiado. Tudo bem. Agora, como é que um gajo dá um soco ao outro não é uma coisa clara para um VAR, meu? Isto é daquelas coisas chocantes que qualquer adepto de futebol em qualquer parte do mundo consegue analisar. Houve uma coisa semelhante agora com o Ronaldo ontem. O Pepe é expulso em Alvalade por algo muito menos claro do que isto. Muito menos. O Pepe, vê um gajo a chegar-se atrás, pode ser um movimento de sai daqui, mas tipo, obviamente que é agressão porque acaba por acertar nele, mas pode não haver uma intenção de agressão. Ali o Di Maria não há sequer outra hipótese. É que o gajo, sei lá, se quisesse empurrar o pote, sei lá, em primeiro lugar, mesmo com a mão fechada, vamos imaginar que é assim que tu empurras alguém. Pá, nem há aquele meio que movimento que é tipo, eu também base, estás a ver? Não, eu vou contra ti, eu vou disputar um queque e eu não vou ser expulso. Obviamente aí a culpa não é tanto dos Soares Dias, é que o VAR, sinceramente não sei quem é, mas o Gil há de saber porque ele adora arbitragens. É uma vergonha como é que o VAR não intervém aqui imediatamente. E isto é dos casos mais claros que eu vejo no futebol português nos últimos anos. Também há um caso em que o Pepe dá um soco ao Coates aí há 2 anos, ou há 3, foi no ano em que do ano do Sarabia, que o Porto é campeão, que ainda assim é menos claro do que isto também. Porque é tipo num canto meio que os dois estão a fazer o mesmo movimento e acontece isto. Para mim também é expulso, mas menos claro do que isto de Di Maria. Isto nunca na vida pode acontecer numa liga de primeiro mundo. E lá está, isto é uma coisa que as organizações, tirando a arbitragem, possam resolver. Isto é pura incompetência. Não, enfim. E depois, obviamente, que apesar da culpa não ser diretamente de Artur Soares Dias, é o árbitro que estava a liderar essa equipa de arbitragem, que deu a cara para essa equipa de arbitragem, vai apitar um jogo de Liga Europa, agora, como se nada se passasse. É uma cena que eu não percebo. Gil. Bem, primeiro deixa eu clarificar aqui uma coisa, porque o Blanco diz que eu adoro arbitragem. E eu realmente gosto de arbitragem porque para mim é uma arte. Saber arbitrar é uma arte. Não é qualquer um que chega ali e... Nota-se não é qualquer um. Não, é verdade. Para mim, uma boa arbitragem não é só dar um cartão amarelo ou dar um vermelho. É a forma como tu conduzes o jogo, é a abordagem que fazes a cada tipo de lance. É num lance que consideras que pode ser amarelo, no outro é um lance similar e aplicas o mesmo critério. A arbitragem é uma coisa que de facto é importante para o jogo. Por acaso sei o nome do VAR, porque obviamente que vejo isso antes dos jogos, gosto de ver, era o Luís Godinho. E deixa-me comentar que neste caso O homem que expulsou Danilo Pereira por ele correr em marcha atrás. quem é que expulsou quem? O Danilo. Não me lembro do lance por acaso, Não vias futebol nessa altura. mas obviamente que
é a expulsão, o lance do Di Maria, não há grandes dúvidas. Já fizeste a tua análise, bom, aqui tenho de concordar com ela, não há nada a dizer. Não apimentaste assim tanto isto. Pois não, pá, mas eu vou-vos dar a minha opinião. Eu sinceramente Diz. não acho. Epá, é um amarelo alaranjado. Calma. Não acho o lance. Ou melhor, vou reformular. Acho o lance agravado pela forma como ele foi mostrado. Ou seja, com aquela repetição em câmara lenta, vê-se obviamente uma mão fechada e vê-se inclusivamente a pele do pote a ir para ele, ou seja, claramente com um movimento, com algum tipo de força que é associado a um soco. No entanto, Aulas de anatomia agora. para mim, eu acho que a câmara lenta piora aquilo que foi o movimento de Di Maria. Eu não estou a dizer que não daria um vermelho. Se ele desse um vermelho, era perfeitamente aceitável. O que para mim é inaceitável é uma ação dessas que, diga-se de passagem, é provocada pelo pote, ou seja, o encontro entre ambos os jogadores é provocado pelo pote, e isso é importante se dizer, e portanto, para mim, o Di Maria seria expulso e o pote levaria amarelo. E portanto, seria sempre numa gradação abaixo o cartão do pote, ou seja, no caso do Di Maria levar um amarelo, aí o pote não seria admoestado. Mas é um lance provocado pelo pote em que o que para mim é o mais grave é sair impune. Não é propriamente a cor do cartão, que obviamente muda imenso o que é o decorrer do jogo, não só por se levar um amarelo fica condicionado, se levar um vermelho o Sporting fica a jogar contra 10 a partir dos 30 minutos, ou o que é. Mas é a sensação de impunidade em que o Di Maria, é verdade, é provocado, o pote claramente que se desvia o seu percurso para ir de encontro ao Di Maria, mas o Di Maria tem uma reação que é completamente inapropriada e vai a correr bater o seu canto normalmente. O Arthur Soares Dias meio que se apercebe que aconteceu alguma coisa, não sabem o quê, porque lá está, foi uma bola que já tinha saído daquele momento, ou seja, não foi uma disputa e que depois aconteceu isso, não, houve um corte e o Di Maria estava a caminho do canto, a bola já não estava lá, o Arthur Soares Dias obviamente não viu, apercebe-se que aconteceu qualquer coisa, não sei se o assistente lhe diz, olha ali o Di Maria e o pode se desentender, ou se vai falar com os dois, mas o que ele faz é, Di Maria anda cá, não sei o quê, faz lá uns sinais para o estádio perceber que ele está a ser muito agressivo. Lá faz aquela assim. O Di Maria nem levou cartão nenhum durante o jogo, acho eu, não? Não Pois, vou. giro. E portanto, é esse sentimento que para mim é o mais grave, sinceramente, mais do que o cartão ser amarelo ou vermelho, que obviamente que faria uma grande diferença. Mas para mim é um lance de interpretação, apesar de para a maior parte das pessoas não ser, e eu, como já disse, citava perfeitamente o vermelho. No entanto, para mim a sensação de impunidade é que acaba por ser o mais grave. E como já acabámos de falar do clássico, pegando no jogo do Porto, Ainda gostava de dizer só mais uma coisa. então força, diz. Não, era só para falar um bocadinho das substituições rapidamente. Roger Ball. Roger Ball, exatamente. Pá, em que se nota a deriva total em que estava o Roger Schmidt. No jogo de terça-feira ele tira o Tengsted para colocar o Marcos Leonardo e neste jogo faz o mesmo para colocar o Arthur Cabral. Quer dizer, qual é a lógica? O que é que ele pretende em cada um dos jogos? Ou é... Isto troca-se um e logo se vê o que é que acontece. Man, é pedra, papel, tesoura. É o que nós Eles temos fazem a os três. Pá, troca, mete o Cabral aos 70 minutos, ou lá o que é. Pá, e depois não mexe mais nada nos últimos minutos. Eu digo, eu fiquei muito desiludido com o Roger Schmidt por não meter o João Mário para os acebeiros. Pronto. Pá, o Benfica está... O Rafa não está a fazer um jogo... Aliás, está a fazer um jogo horrível desde o início e faz os 96 pai. N minutos. Porra, é uma coisa que eu não percebo. Depois, depois vai pôr o Cox, que eu vi o Cox aos 85 a aquecer na linha, o gol foi aos 91. Desde os 85 ele estava à espera para entrar. Pá, eu não consigo perceber o que é que se passa na cabeça do Roger Schmidt, mas de um lado temos um treinador que sabe fazer substituições e do outro temos um treinador, pronto, já falámos muitas vezes, eu disse que um dos grandes problemas era o treinador
E acho que mais uma vez está aqui para patente o porquê, não é? Não vão dizer que é o Kokshu que não tem qualidade para entrar e o treinador não quer meter. Ou é o João Mário, ou é, sei lá, não há um O Rolais, Prestiani. não tem qualidade para entrar, não acho. Acho que é o mesmo treinador que não é competente a fazer substituições, entre muitas outras coisas. A ligação que ia fazer ao jogo do Porto era nesta questão da arbitragem, pegando no sentimento de impunidade que eu acho que não pode haver. Outra coisa que para mim é essencial na arbitragem é a questão do critério. Haver um critério pelo qual o árbitro se rege, mesmo que não seja igual em toda a carreira, obviamente, mas que pelo menos num jogo o critério seja igual. Devia até ser pelo menos numa época o critério ser o mesmo. Pronto, igual. mas eu já nem peço isso, mas num jogo Sim, isso também já o é critério difícil. é o básico, é o critério ser igual. Mas no entanto, pegando nessa questão da carreira ou da forma como um árbitro acha que deve gerir os jogadores, e isso principalmente nós olhamos para um Colina, provavelmente o árbitro mais conhecido de todos os tempos, e tu associas um estilo de arbitragem ao Colina, tipo, o Colina é aquilo. Isso também acontece muito em árbitros ingleses, se fosse com o Michael Oliver, por exemplo, o Anthony Taylor, associas a vários árbitros um estilo de arbitragem. Ao Fábio Veríssimo associas, e foi um vídeo que andou a circular mais, um coentrão a meio metro dele, a mandar-lhe para um sítio muito longe do sítio onde ele estava, para ser simpático, repetidamente, duas vezes também, e depois vês o Pepe a fazer assim 2 vezes, e uma não dá amarelo nem vermelho, e outra dá vermelho direto. Mas atenção, eu li uma declaração, não sei Epá. se tem a ver com este jogo ou que se ele já tinha dito isto antes, mas li uma declaração do Fábio Veríssimo a dizer: podem chamar-me tudo aquilo que quiserem, só não podem fazer gestos. Não sei quando é que ele disse isso. Pronto, não sei se era de agora, mas foram buscar essa declaração por isto mesmo, não é? Também não faz grande sentido, não é? Sim, eu diria, se um árbitro tem esse critério na forma como gera a sua arbitragem, metam-no a apitar na Liga 3 no máximo, ou nos distritais, porque se ele acha que a forma de gerir um jogo é permitir que um jogador lhe chame qualquer tipo de coisas, inclusivamente à mãe dele, mas a partir do momento em que faz uns óculos aí é que passa uma linha vermelha, prioridades um pouco erradas. Porque imagina, chamar Diria alguma eu. coisa à mãe dele não é a mesma coisa do chamado incompetente. Fazer uns óculos significa que não está a ver bem. Isto sou eu a tentar entrar na cabeça de Fábio Veríssimo, sabem? Que é, este sacana está a criticar a minha performance. Tchau, vermelho. Esse é um dos maiores problemas da arbitragem portuguesa também, é acharem que tem um papel demasiado importante do que tem na realidade, tem realmente. durante o jogo. E acho que o Soares Dias é o expoente máximo disso. também. Não concordo de tudo. Não concordo? Eu também não. Eu no meio, imagina, não achei este jogo de Artur. É que por um lado, imagina, tu vais aos lances capitais do jogo e do Di Maria a culpa não é dele. Do Yulman, tenho a certeza que ele não dá segundo amarelo ao Yulman, porque não há intervalo, viu, fizemos cagada, não vou expulsar a gajos do Sporting, a menos que seja uma coisa mega óbvia, tenho de expulsar na mesma. A partir do momento em que começa a fazer as compensações das compensações, Eu já também, não é muito eu também não digo, Mas concordo. Eu também não diria que o segundo lance do Yulman é certinho direitinho. Portanto, a partir daí não podes dizer Ok. que é Ainda uma houve outro, compensação. ainda houve outro. Foi um pisão que Aliás, não passaram eu nem imagem. acho tanto o segundo lance do Yulman, eu digo o primeiro, porque o raio que o Yulman leva amarelo no primeiro, não digo do Por segundo. isso é que eu estou a dizer que como o Ok. segundo não é um cartão direitinho, não podes propriamente dizer que é uma compensação pelo que tinha feito no primeiro. Ok. Pronto, tiras estes 2 lances, capitais, de certeza, mas tiras estes 2 lances, a arbitragem não é má. Portanto, eu acho que temos, dentro dos árbitros que temos do futebol português, o Artur Soares Dias é de longe o melhor. Eu também acho que sim. De longe. E para mim, É que depois- só dizer uma coisa, eu acho que a partir do momento em que um árbitro sente a necessidade de explicar uma decisão quando não é obrigado, ou seja, como há esta situação agora do VAR, que ele vai ao VAR e fala para o estádio todo, etc. Quando ele sente a necessidade perdão, de explicar o porquê de, neste caso do Pepe, ter dado um vermelho, em que claramente o Pepe já está aí para o banco, já nem há jogadores do Porto à volta dele, e ele, não sei bem para quem, meio virado para os bancos, claramente. para as câmaras, faz assim,
2 vezes, a partir do momento em que tu tens a necessidade de tentar explicar o porquê de ter dado um cartão, fizeste merda. É claro, tu, um árbitro, Se fosse bem dado, tu não explicavas. Ponto. um árbitro, pagando a entrada ali no joelho, o árbitro vai lá, dá o vermelho, o jogador vai andar e o jogo continua. É que ele nem expressões faz, nem há muito irritado, nem há aquela corridinha de ir atrás do jogador para mostrar que está completamente irritado com ele, que foi o que aconteceu neste, que era o Fábio Veríssimo olha para o Pepe fez os óculos a segunda vez, ele vai a correr completamente irritado, espeta-lhe o cartão vermelho. Tu, a partir do momento em que és um árbitro e mudas completamente a tua atitude perante o lance e até sentes a necessidade de explicar o porquê de teres tomado aquela decisão, não tomaste a decisão certa. Para mim isso é óbvio. Não tomaste a decisão certa, ou então não estejas no sítio para ser árbitro. Porque um árbitro naquela situação, a minha questão não é ele ter dado o vermelho, é como já expliquei, é o critério. Se um árbitro realmente interpreta aquilo e nunca aceita aquilo e não tem qualquer tipo de manobra perante qualquer tipo de desrespeito com todos os jogadores, tu não lhe chamas nada a partir do momento em que lhe diriges a palavra de uma forma mais agressiva. Ele vai-te dar um cartão, seja ele amarelo ou vermelho, consoante o que tu disseres, ou apontas-lhe mais o dedo, ou chegas-lhe mais perto. Pode ser o que quiser. Se um árbitro acredita verdadeiramente naquilo que está a fazer, ele não tem a atitude que o Fábio Veríssimo teve. Não tem. E, portanto, isso para mim é o mais grave. E eu acho, sinceramente, e tu estavas a dizer, o Artur Soares Dias agora vai para o jogo de Liga Europa. Primeiro, para além de ser o nosso melhor árbitro, para mim, de longe. Sim, antes do Soares Dias, o que o João Pinheiro. Apesar de, sempre que é nomeado para um clássico, dizer pronto, lá vem o Artur Soares Dias, etc. Para mim é o melhor de longe. Para mim é grave ver o Fábio Veríssimo a ser nomeado para competições europeias. Isso para mim é que é grave. Como vimos, por exemplo, no jogo do Estoril, um árbitro a ser nomeado para o Porto depois de ter feito o que fez num jogo tão mediático como foi o Espanha-Brasil. Que foi exatamente o mesmo árbitro, foi criticado por adeptos internacionais que nem sabem o nome do árbitro, se calhar nem sabem que ele é português, mas viram o que ele fez no jogo e foi criticado de cima a baixo. E após isso é nomeado para um jogo de um grande, não se pode dizer decisivo porque era contra um Estoril. Mas eu acho que não são as decisões certas. E até porque não proteges o árbitro, de certa forma. O próprio árbitro não é protegido nessas situações. É posto debaixo de fogo após uma semana que acredito eu que tenha sido complicada. Claro. Isso também afeta e é deparado com situações que vão sempre surgir em jogos desse tipo, porque já sabe que o Porto é uma equipa que reclama muito, tem bancos muito exaltados, é capaz num lance que é mínimo ter 4 ou 5 elementos da equipa técnica levantados, mesmo que não seja o Sérgio Conceição, está lá o Luís Gonçalves para ir para cima do quarto árbitro. E portanto são jogos que são propícios a esse tipo de situações, apesar de obviamente serem preferencialmente evitáveis, mas é não proteger o árbitro, e eu acho que isso para mim é que é o que está errado. E depois o que acontece? A Associação de árbitros não tem a postura correta na nomeação, os árbitros não têm a postura correta durante os jogos, os jogadores, equipas ficam revoltados, e adeptos, como aconteceu com o Gil a semana passada. E o que é que acontece? A partir do momento em que tu fazes algum tipo de crítica ao que quer que seja a ver com a arbitragem, vais levar com um processo em cima. E quando, se calhar, quem devia levar com um processo em cima é a malta que os mete naquelas situações. E quem é incompetente durante os jogos. Isso sim é preciso castigar, porque o futebol é um desporto que mexe com emoções. Tu podes ser uma pessoa como o Ruben Amorim, que entrou no futebol português, era uma pessoa a quem era reconhecido, toda a calma do mundo. Quantas vezes já não vimos o Ruben Amorim a passar-se? Já aconteceu. Sim. Porque é algo que acontece, é algo que o futebol puxa por esse lado. Sim. E portanto, tu a partir do momento em que estás a limitar a ação dos principais intervenientes do jogo, e é isso que essa malta não percebe, é que os principais não são eles, são os jogadores, são os treinadores, é toda a equipa técnica.
É quanto mais um invisível um árbitro for, melhor Epá, é. Claro. para mim é mais importante o tratador de relva que o árbitro. Pá, E já. ele tem de ser a pessoa mais pequenina que entra num estádio de futebol. E é isso que eles não percebem. Ou seja, a partir do momento em que o árbitro tiver a postura correta perante equipa, jogadores, adeptos, toda a comunidade do futebol, a grandeza que não lhes é reconhecida durante o jogo vai ser reconhecida após. E é isso que eles não percebem. Se eles diminuírem a sua insignificância durante o jogo, após o jogo, vão-lhes ser dados os parabéns. E mesmo que não seja dado os parabéns, se não se falar deles, já é um elogio. Já é um elogio. Sim, depois fazes um jogo destes, 2, 3, 4, aí claramente vão-se começar a falar deles. E imagina, o Proença teve erros ao longo da sua carreira. Deve ter tido muitos. Mas é-lhe reconhecida um certo destacamento acima de todos os árbitros da história do futebol Um português. bocadinho como o Artur Soares Dias está neste momento. Pronto, mas ou seja, tem de haver alguma razão para os árbitros serem reconhecidos dessa forma. E eu acho que é o que falta a muitos árbitros perceber, mas principalmente a quem está por trás da Associação de Árbitros. Isso Especialmente árbitros de torneios sub-9 espanhóis. Cuidado com eles. eu acho que isso é o mais importante que eles têm de perceber e é uma das maiores reflexões que o futebol português tem a fazer. Não sei Mas, que comentários é que vocês querem. Não, o comentário é só para concluir aquilo que eu tinha dito sobre o Artur Soares Dias ser claramente o melhor árbitro e o Gil possivelmente pode discordar. Mas a questão é, para mim é de forma isolada porque tu pegas em nomes em que em teoria também estão no mesmo patamar do Artur Soares Dias, que são João Pinheiro, Fábio Veríssimo, Luís Godinho, António Nobre. Epá, tu nestes 4, e em mais alguns que eu me estarei a esquecer possivelmente, Nuno Miguel. Quem? Nuno Miguel. assim, acho que, por exemplo, Eu acho que Nuno é o Almeida. eu acho que destacadamente é o segundo melhor árbitro. Não, Nuno Miguel. Hugo Miguel. Hugo Miguel, exatamente. Eu acho que destacadamente é o segundo melhor O árbitro. Miguel para mim é o segundo melhor também. Destacadamente para mim. É tu pegas em algum dos outros 4 que eu disse e arranjas pelo menos para 3 jogos escandalosos que tiveram influência direta nas competições por incompetência deles. Tens casos graves. Então, para o Veríssimo tens uma lista de 15, se quiser apetecer. E E para o Godinho também. E o Godinho teve muito. Pronto. Portanto, por isso é que é esse o meu argumento. Tu não tens, eu não me lembro de cabeça sequer de um jogo onde as Artur Soares Dias tenha beneficiado diretamente por incompetência alterado o rumo de alguma competição. Não alterou. Podemos discutir os segundos amarelos ou qualquer coisinha assim de jogo que possa ter falhado, podemos discutir esses erros. Não aconteceu, não me lembro de um jogo em que ele estivesse a principal, que isso tenha acontecido. Eu acho que isso é o melhor elogio que alguém pode fazer. Segundo, acho, até porque também tocaste na forma como a APAF gera quem é que vai ser árbitro ou não, eu acho que isso resolvia de uma forma muito simples. Era, crias escalões, eu acho que até já existe, crias escalões de arbitragem, ou seja, ali aqueles 10 claramente num patamar mais preparado, outros 10 claramente num patamar intermédio. Sim, Isso faz sorteio. Existe níveis, mas não é Ponto. dentro das ligas profissionais. Ou seja, tens o nível 1 e tens o nível 2. Mas, por exemplo, há árbitros que apitam a Liga Portuguesa e vão à segunda Liga e etc. Sim, Tudo bem. Ou seja, mas eu acho que poderiam ser criados níveis ainda mais restritos. Sim, é tipo, por exemplo, pegas nos 3, 4, 5, o que seja, árbitros principais que achas que consigam aguentar um derby. Faz esses 5, é sorteio. Ponto. Tens categoria A, vais ter um jogo categoria A, faz sorteio dos categoria A. Não há cá nomeação. Nomear, está bem que podemos cair naquela de mas estamos a nomear porque temos de ter alguma perspectiva humana sobre que árbitro é mais indicado para isto. E, por exemplo, tu Soares Dias é nomeado para o árbitro do campeonato, não acho que houvesse nenhum outro árbitro ou o melhor árbitro para o fazer. Concordo plenamente. A questão é, se queres manter alguma certa transparência nestas competições, tu tens de retirar o fator humano de quem a gera o máximo possível. Tu, ao que estás a criar escalões consoante a qualidade dos árbitros, estás também a pôr uma componente humana, porque estás a avaliar esses árbitros. Criar uma espécie de ranking de árbitros, exatamente igual ao que se faz nas competições da UEFA com clubes. Crias um ranking, os primeiros 3 são categoria A, os primeiros 5 são B, os primeiros 10 são C. E vais gerindo um Casa Pia Belenenses, jogo para a taça. Isto é categoria C ou D, vamos inventar, ok. Faz um sorteio dentro desses. E acabou. Acho que faz muito mais sentido. Fecha as portas
a especulação do género Porto-Benfica, pronto, lá vem o Artur Soares Dias, aquele tripeiro, já vamos ter de sobreviver a este gajo. Uma coisa que nem João Gil é capaz de ter dito na sua vida. Fechas as portas a isto. Foi sorteio. Pronto. Depois vai haver malta que diz os sorteios sempre iguais. Pronto. Também não podes eliminar a crítica ao máximo. Faço sorteio, man. APAF, TV, um diretozinho semanal. Porque até pode ter um visualizador. Está às claras, está em direto, está para o mundo ver. Sorteio está-se exatamente igual. Não é preciso ser Ultra K4 HD, chamar 6 jogadores para tirar as bolinhas. Não. É um gajo qualquer desconhecido a tirar as bolinhas. Mas está ali para toda a gente ver. E faço sorteio. Fecha as portas a qualquer tipo de especulação e acho que é a melhor forma possível de o fazer. Ok, eu percebo o que tu estás a dizer de fechar as portas à especulação, mas assim ao mesmo tempo estaríamos a teatralizar a arbitragem um bocado. Mais do que já é? Pá, não, mas acho que é trazer outro aspecto para Mas é transformar isto teatralizar num em que circo. sentido? Então porque agora vamos lá ver o sorteio dos árbitros. Vamos Mas lá eu acho todos que para a isso seria frente. só uma forma de transparência. Isso é Não, transparência. eu acho que não, eu acho a ideia de sortear boa. Agora, colocar ali no programa para tirar as bolas, e não sei o que, eu acho que isso já é demais. Atenção, isso também tem a ver com... Isso já é um pouco demais. Isso também tem a ver com perspectiva, meu. Tu não digo tu, mas é pá, um adepto A pode ir ver um sorteio da Taça de Portugal do género, vamos lá ver o que é que estes caras vão fazer agora. E o adepto B pode ver, tipo, bacana, sorteio, curto bem. Eu adoro ver os sorteios das competições da UEFA. Acho que... Mas são competições, não é? São equipas em si. Não é... Mas, ou seja, não é só por serem equipas, ou seja, tu também vais relacionando com os árbitros para o bem ou para o mal. E depois vês que é tipo, do nada o João Pinheiro calha no Moreirense Aroca. E eu, é bem, os gajos do Aroca, coitados, ainda por cima estavam a ver se iam à Europa, esquece. Sei lá, eu acho que isso também ia começar a existir. Não, acho que pode ser possível. Até pode ser uma forma de mediatizar mais os árbitros para bem. Porque para o bem ou para o mal, a tua imagem aparece mais vezes e não é por erros, é pelo que está a acontecer, é porque vais apitar este jogo. Não... Pronto, deixa só esclarecer Enfim. uma coisa há bocado que eu provavelmente não me fiz entender, mas eu acho que o Soares Dias, não estou a dizer que ele é um mau árbitro nas decisões capitais, porque eu acho que é o melhor em Portugal. Agora, eu acho que ele é um árbitro cujo estilo de arbitragem é feito precisamente para o espetáculo, ou seja, ele vai sempre com aquela cara de sonso, por exemplo, mostrar um cartão. Ele assinala aquelas faltinhas por vezes que irritam os adeptos e não mantém um critério no próprio jogo. Pá, apesar de tudo, eu acho que é o melhor árbitro nas decisões capitais. Isso aí, eu acho que é. Mas é como eu estava a dizer há bocado, a arbitragem é um somatório de muitas coisas, não é só o penalti que assinala ou fora de jogo que não assinala. Pá, mas não sei se queres falar um pouco do Porto mesmo em si, do que foi o jogo, assim rapidamente. Tu a querer falar de futebol? Fogo. Espetáculo. Podemos falar, mas eu não- Sim, rapidamente, pronto, não só para não tenho- reduzir ao lance do Pepe. Não, eu não reduzi. Até porque o Vitória faz um grande jogo. Sim, acho que foi só porque acho que a história do jogo não há muito, tendo em conta o que foi o jogo. Depois o Porto a tentar ir buscar o resultado, lá está, também a jogar com menos um fica mais difícil. O Galeno- Mas acho que foi justo a forma como o Vitória acaba por chegar à vantagem. E lá está, a jogar com menos um depois fica difícil ir atrás do resultado. Mas até ao 2-1, pá, acho que foi de mérito do Porto e mérito do Vitória. Acho que não. Vais ter, Tenho aqui coisa a dizer. vais ter aqui um hot take, que é, eu sinto que o Galeno é um Theo Gutierrez. Não sei se te lembras do Theo Gutierrez. Gil. Pá. Porquê é que eu digo que o Galeno é um Theo Gutierrez? Posições, nada a ver, estilo de jogo, nada a ver. Mas porquê? Porque é preciso fazer 9 coisas más para fazer uma boa. Só que normalmente a coisa boa é sempre uma cena boa capital, que é tipo, gol contra o Arsenal, boa decisivo, ganda golaço aos 90, ganda gajo, seleção do Brasil. Marcou na Só Taça que- de Portugal, pronto. Não, o Gutierrez acabou esse ano com para aí 10, 15 golos, mas é essa a cena. A malta só viu os golos, que é tipo, olha, ganhámos 2-0, Slimani e Gutierrez, bacana, o gajo está aí. Depois durante o jogo, falhava passos estúpidos, coisas desse género. Sinto que o Galeno é igual. Sinto que o Galeno, para ter uma oportunidade de gol, tem de falhar 5 primeiro. Mas lá está, são posições diferentes e eu acho que isso acaba por mudar um pouco. Não, ou seja, O Theo até podia estar a Gutierrez dizer, é muito mais até podia ponta estar a de comparar lança. com o central. O que eu estou a dizer é, no momento que capital aparece, nas outras 9 ações simples do jogo, só faz porcaria. Mas eu volto a repetir, acho que um ponta de lança tem menos margem para isso. Ou seja, no sentido em que a partir do momento em que é um jogador que vai muito no 1 para 1, pá, as possibilidades são muito maiores de perderes mais a bola, fazeres um mau cruzamento. Tá bem, mas um há mau formas remate. e formas de perder a bola. Sim, claro. Uma coisa é, estás coisa é sozinho, perder não a há bola- apoio e tentaste ir num para um. Ok, perdeste a bola. Mas o Agora, Galeno faz a isso coisa muito. é, um gajo está isolado ao segundo posto e tu fazes ir num para um. Tipo Ok. Di Maria, ok. Já, exatamente.
Gostava que o Di Maria normalmente passa num para um. Apesar de não ser a melhor decisão. E isso encobre essa decisão. Porque ele, a segunda melhor decisão que podia ter tomado, ele acertou. Apesar de haver uma primeira que com os recursos técnicos dele, ele poderia ter feito muito melhor. Mas Gilval, o que é que tens a dizer sobre o jogo? Não, eu queria focar especialmente no Vitória, que é uma equipa muito, muito boa sobre a orientação do Álvaro Pacheco. De facto, trouxe ali toda uma mentalidade e um estilo tático Treinador do também. Porto para o ano. Não sei se estás a par. Olha, por acaso não me admirava nada. Já agora, Rocha, deixa eu só interromper. Acho que o Conceição vai ficar ou sair. Quer dizer, ainda depende das eleições. Não faça Não sempre. vamos- Não vamos Não, entrar não. por aí, que isso é o nosso Exato. videozinho ali para a parede. Se quiserem ver a resposta, vão ao Instagram. Exatamente. Olha, boa publicidade, gostei. Queria dizer que acho que o Vitória na primeira parte foi superior. Depois na segunda parte começou um pouco encostado às cordas. A gerir um bocado. Sim, a gerir, com o Porto a pressionar mais e depois a partir do lance da expulsão, obviamente que se tornou mais fácil e conseguiram gerir bem sem o Porto ter uma grande avalanche ofensiva. Por isso, uma equipa muito competente, marcou quando tinha de marcar, soube defender e teve bons jogadores. Pronto, o Jota, assim, figura de cartaz, acho que ele já marca 5 jogos consecutivos, era uma estatística assim. Tem também um jogador, o Tiago Silva também é muito bom jogador. Gosto muito do Thomas Andel também, o meio-campista. Está na seleção para isso, não sei. Sub-21, sub-21. Tá, pois, Ou pelo menos passou. Não sei se ainda está. Enfim, pois, sim. isso não tinha presente. Mas, depois os próprios centrais, acho que o Borevkovic também é um central. O Jorge Fernandes também. Sim. É uma equipa coesa, tem boas unidades em várias posições do campo. Borevkovic, ainda assim, sempre que vejo um jogo do Vitória, o gajo só faz merda. Mas, então, olha aquela expulsão contra o Benfica, a coisa mais estúpida de sempre. Expulsão, acho que era segundo amarelo ou o que seja. Foi. Pá, sempre que vejo o gajo só faz treta. Mas do que eu vejo, acho que é um. Sim, jogador é válido. centrais do- Tipo, nível centrais do Braga, exatamente. Nível Niakate num jogo grande quando é expulso da forma mais estúpida possível. Sim. Mas era para ressaltar isto também, a equipa do Vitória. Gosto bastante de ver até aí. Mas só destacar também ainda uma nota rápida sobre o Jota, porque acho que é um jogador talhadíssimo e apesar de já marcar há 5 jornadas, portanto isso se calhar vai contradizer um bocadinho aquilo que é a minha opinião, mas acho que é um jogador talhadíssimo para estas equipas pequenas. Porquê? Pelo menos no nosso campeonato. Porque as equipas pequenas, muito raramente, equipas ditas pequenas, claro, muito raramente vão ter jogos onde vão dominar toda a posse. Até o próprio Vitória a jogar contra um candidato agora à descida, um Chaves, um Portimonense, muito dificilmente vai ter um domínio da posse absurdo, tipo 70%, como muitas vezes Sporting, Benfica e Porto têm nesses jogos. Portanto, vai haver muita transição e eu acho que o Jota é o gajo ideal para isso. Um gajo que ataca muito bem o espaço, um gajo que define bem transições, um gajo que ataca rapidamente a baliza. É assim que surge o gol contra o segundo golo que ele marca agora no Dragão, porque o primeiro foi ali um estranho, não foi bem Jota. Não foi dele, foi do Sim. Galeno. Mas... Pronto. E acho que é um gajo bom para isso, ou seja, também numa altura em que se fala muito do Jota também poder dar o salto para um Benfica ou para um Sporting, até se fala pouco do Porto até. Acho que isto também é um ponto interessante na medida em que sinto que seria um jogador que teria muito mais impacto em jogos médios grandes, portanto em jogos europeus em jogos contra um Vitória para cima, do que propriamente num jogo onde a equipa contrária vai estar sempre num bloco baixo. Agora tu dizes-me, mas ele já tem não sei quantos gols esta temporada e até já marca 5 jogos, onde o Vitória não enfrentou só equipas maiores. E eu, ok, mas lá está, o Vitória, mesmo jogando contra equipas menores desportivamente neste momento do que o Vitória, nunca vai ter tipo 70% de posse num jogo a jogar contra uma linha mega baixa. Menos jogos contra um treinador tipo Paulo Sérgio do Portimonense que seja o mais anti-futebol possível. E pronto, e dar essa nota, acho que é um jogador muito eficaz num certo estilo de jogo, tenho curiosidade em vê-lo noutro. Até se pode fazer comparação, que já se faz fisicamente, mas também futbolisticamente com o Grealish. Apesar do Grealish ter vindo a adaptar... Há estilos muito diferentes. Não, até. no sentido de um Grealish no Aston Villa fazia muito mais a diferença, porque lá está, era uma equipa que se calhar tinha 30, 40% no máximo de posse de bola, a bola chegava ao Grealish e era ele no 1 para 1 em que não havia uma linha defensiva completamente composta para o defender. Agora, no City os jogadores do City a jogar no meio campo ofensivo
e o Grealish ali com um espacinho para tentar sair no 1 para 1. Mas aí acho que é Apesar do diferente. Grealish ter adaptado o seu estilo de jogo, acho eu, Sim. mais Sim. quando começou a ter Desta mais jogos segunda pelo época, City. É isso mesmo. Eu acho que já agora pegando nisto, porque o Grealish teve ali uma época pelo City, aquela época de adaptação que lhe correu horrivelmente mal. E depois foi uma peça-chave para a Champions. Porquê? Tu falaste dessa adaptação ao estilo de jogo, acho que aconteceu e o Guardiola também liderou isso. Mas porque é que eu acho que é o caso diferente do Jota? Porque enquanto que eu defendo que o Jota é um gajo que é bom nas transições, eu sinto que o Grealish sempre foi bom a jogar em organização e ter essa criatividade a desmontar um bloco baixo, só que o fazia com muito mais espaço no Aston Villa, porque as equipas não se fechavam tanto quanto o Aston Villa, espaço esse que não encontrou no City e portanto teve de se adaptar. E acho que é diferente por causa disso. Eu acho que o Jota tem uma igual capacidade de desmontar um bloco baixo, tanto contra um Sporting como contra um Chaves. Estás a perceber? Até porque contra um Sporting raramente vais encontrar um bloco baixo. Mas bem, estando a terminar o teu facto, Blanco. O facto é sobre Nené, que é o melhor marcador da segunda Liga aos 42 anos, já depois de ter sido ali por volta de 2008 pelo Nacional, e é também o melhor marcador a par de Schmudix de gols no segundo escalão de top 10 ligas UEFA. Portanto, das segundas divisões das top 10 ligas UEFA, ele está em primeiro empatado com este tal Schmudix. De resto, imensa gente que eu não conheço, mas o Nené tem 23 gols na segunda liga e o melhor ali aquele Adams Armstrong do seja do Premiership. Blackburn, é isto? Ok. E, ou seja, deste top 10 segundas divisões UEFA, o último melhor marcador tem 18 gols. Portanto, ficar também com essa nota entre o primeiro e o último há uma diferença de 5 gols. Rocha, o teu momento cultural. Nada básico já. Foi por acaso que peguei no Grealish, mas faço bem a ponto com isto. Já vou no terceiro episódio uma segunda versão do All or Nothing que saiu há 4 anos, diria eu, na Amazon Prime. Sai agora na Netflix. Glória a triplicar após o treble do Manchester City na época passada com a Premier League, a FA Cup e a Champions. E lá está, é mais uma série de documentário, insights, balneário, pré-jogo, pós-jogo, algo bastante intimista que os adeptos costumam gostar. Eu destacar só aqui algo que eles mostram após o jogo do City contra o Liverpool, que o City perde por 1-0 depois de ver um gol ser anulado, um gol do Foden, em que acaba o jogo e o Guardiola diz-lhes que está orgulhoso dele porque eles fizeram um grande jogo, não sei o quê, dá-lhes 2 dias de folga. Depois, nesse período, até foi a cerimónia da Bola de Ouro. Os jogadores como o Kevin De Bruyne e o Ederson acabam por ir a essa cerimónia, e outros jogadores aparecem no treino seguinte, como é o caso do Haaland, em que foi passar 2 dias a Marbella. O que é que acontece, diria eu, 72 horas após Haaland voltar de Marbella? Marca 2 golos e faz 2 assistências. E portanto, a forma como um jogador é gerido, tendo em conta o que ele consegue oferecer, é das coisas mais importantes e mais difíceis que há para fazer no futebol. Mas ele foi a Marbella só beber água. Sim, Tenho claro que certeza. sim, claro que sim. Até porque convidou o Grealish. O Grealish é que disse sim. que não. O Grealish, o homem mais Portanto, controlável exatamente. em termos de Portanto, álcool. de certeza Sim, que foram sim. umas férias que o Haaland aproveitou bem, mas a verdade é que contra factos não há argumentos, e ele, após esta paragem, volta contra o Brighton. O jogo com o City, acho que ganhou 4-2, se não me engano, e o Haaland faz 2 gols, 2 assistências, e portanto é mais uma série interessante para verem. Gil? Bem, o Schmidt também dá folgas de vez em quando. Dá. Férias. Por derrotas de 5-0, talvez. Normalmente quando o Benfica perde ele nunca traz uma declaração da Schmidt. Já vi. Não, hoje por acaso não vai ser. É uma declaração, já vejam lá a minha lógica. Pinto da Costa, 10 Vilas Boas. Não. Grealish, Passo City, Coelho. Bernardo City, Silva. Não, City Premier. E portanto, vou trazer o jogo do United com o Liverpool, o 2-2. E trago aqui uma declaração do Roy Keane no final do jogo sobre o Ten Hag.
Logo Já o sabia gajo que mais ia dizer. moderado. Não li, mas eu sei que o Eu Joaquim... eu acho que vou concordar e também não sei o que é. Yeah. Claramente ele bebeu um par de copos de vinho depois do jogo. Não sei quão forte aquilo era, mas ele pareceu verdadeiramente animado. E admiro por isso, porque obviamente está a ver alguma coisa que eu não estou a ver. E estas declarações vêm depois de Concordo. de Ten Hag ter gostado do que viu em campo contra o Liverpool. E não sei o que é que vocês acham, mas eu pelo menos acho que este United, eu não vi o jogo todo, vi só partes e foi claramente inferior a um Liverpool. Teve sorte em empatar os dois golos, especialmente o primeiro cai um pouco do céu, do Bruno Fernandes, literalmente é um golo genial, mas cai do céu. É o primeiro remate que o United faz no jogo. Pronto, Sim, o ainda United- mais No o geral. O United foi para o intervalo a perder 14-0 em remates. Pois. Também Pá, um jogo mais me ficou... ajuda, mais me ajuda. Um jogo que ficou muito marcado, ou seja, tu nem podes dizer que se faz um bom jogo na medida em que, ok, não criámos muito, mas os gajos também não criaram porque estávamos bem organizados. Não, o Pois. United empata o jogo porque marca das poucas oportunidades que tem, eficácia, mérito, percebe tudo, Claro. mas o Liverpool também muito perdulário. O Liverpool não ganha aquele jogo porque não quer. Portanto, não, Certo, Sr. certo. Ten Hag, não Certo. vejo motivos para E celebrar. não digo só nesta época, digo nas últimas duas. Portanto. Pois. Gil, gostarias que saísse o Schmidt para entrar o Ten Hag? Uma troca. Estou a ver que o discurso é igual. Uma Top troca. game, Por top... acaso, por acaso ia fazer esse paralelo. Olha, já vi. olha, Top Di level. Di Maria sai. Não estava muito à equipa, não dá muito ao grupo. Depois, olha, Sim, vai ser encostado logo. exatamente. Não, é até Mas, porque... olha que uma equipa do Benfica pode ter algumas parecências com uma equipa do Ajax, digo tchau. Do Ajax? Pô, também do Ajax. Tendo em conta O a Ajax levou formação, seis- Historicamente. tendo em conta a formação e o que ele fez na Holanda, não no Ajax, mas pegando na formação, já percebi. Sim. estás a perceber? Atenção, eu acho que o Ten Hag é um treinador muito superior ao Schmidt, ainda assim. Não, mas eu estou a dizer a nível da equipa, porque pronto, na Europa o Ajax é a única da Holanda que se pode dizer que tem algum tipo de projeção e que chega a algumas fases adiantadas em competições europeias, daí fazer essa comparação. E de ser um estilo que as equipas holandesas gostam muito de pegar na formação e que o Ten Hag quando esteve lá realmente fez bem. Potenciou e Olha, até nunca uns anos tinha- antes o Peter Bosz também. Nunca tinha pensado nisso. Não, mas só também dá uma nota, já que estamos numa de comparar o Benfica com clubes e Ten Hag com Schmidt, porque eu, a meio do jogo do United de Liverpool, fiz um tweet na nossa conta a dizer, até porque Mainu, puto, que está agora a liderar uma campo do Manchester United, e João Neves são muito comparáveis. E são. Em estilo de jogo, até digo que são menos, mas é o miúdo da formação que entra para salvar uma época onde o coletivo é mediocríssimo e o treinador não tem bem noção daquilo que está a acontecer. É esta a descrição de cada Sim, um dos mas dois em termos de que se estilo de aplica. jogo, Não, estilo de jogo nem acho que é nada parecido. sim. Estilo de jogo não acho que é nada parecido. Mas são promessas, meio campo, estão a assumir, formação e o treinador, está todo perdido. E é o que vai salvando a época. Uhum. Quem é que é o Di Maria do United para ti? Só por curiosidade. Não, em teoria era o Ronaldo que basou. Até porque não te podes esquecer que acho que apesar de terem chegaram ao mesmo tempo, o Ten Hag e o Schmidt chegaram no mesmo verão, ou não? eu acho que o Ten Hag chegou uma época antes. Tem uma época já. O Ten Hag chegou uma época antes. Então, O Ten mas Hag imagina- já fez duas e está nesta. Então, ou seja, o Ten Hag está à frente no processo. Portanto, o Ten Hag portanto, Está já quase se- lá, está quase lá. O Exato. Schmidt é Pronto. visionário. Ver isto exato. Ten Hag. Não, mas não. Olha, se calhar é o Rafa com jeitinho. Com jeitinho, o Ronaldo do Benfica é o Rafa e o Di Maria do United é o. Pá, não acho, Por acaso cara. não acho. Olha, devia ser o Rashford. Esse aí devia ser encostado. Já não joga nada há anos. Pá, o gajo que mais me irrita naquela equipa do United. Já agora. E o único gajo que merece, para além do Mainu, obviamente, que respeita aquela camisola é o Garnacho, meu. Tem limitações, mas é o gajo que vai sendo mais decisivo. Pois é aquelas gajo está a cenas. gosto É mesmo de a jogar. Schmidt. Que é aquelas cenas. Chelsea e Manchester United. Jogo de loucos, tudo bem. O Anthony faz o melhor jogo com a camisola do Manchester Vai United. para o Banco. É a Schmidt, meu. Isto é também. Extremos Atenção. fizeram pedra, papel, tesoura. Quem é que começa? Atenção que o Dalot anda a jogar bem. Teve aquele erro no É. penalti, mas anda a jogar bem. O Dalot é o Theo Gutierrez ao contrário. O Dalot acerta todas aquelas ações pequenas, chega ao lance capital, falha. Pronto, o que é que a malta se lembra? Do lance capital. Não, mas por acaso até acho que os adeptos do United têm sido justos com ele. Reconhecem mérito. Ok. Mas bem, E fechamos. já estamos demorados, chegamos ao fim do episódio. Proximamente falaremos de temas também ainda mais quentes do que clássico, posso prometer.
Com em, eleições no Porto. em vésperas de outro clássico. E portanto vai ser interessante. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!